abrir, irmãos, as nossas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119. Antes de lermos aqui, preste bem atenção para a gente recapitular aqui algo que eu já comentei, e é sempre bom comentar, porque sempre existem aqueles que não têm podido acompanhar, né, ou não estão lembrados de algumas informações que são importantes, né? Essa série, irmãos, intitulada Ame e Obedeça a Palavra, do Salmo 119, ela tem um total de 22 exposições, né? Ou 22 encontros que nós teremos aqui. E por que são 22 encontros, né? Porque a própria Escritura é quem determinou assim, né? O Salmo ele está dividido em 22 partes diferentes, né? Essas 22 partes diferentes, cada uma dessas partes está ligada a uma das letras do alfabeto hebraico, né? Isso forma um acróstico, não é? Os Salmos têm muitos acrósticos, mas esse talvez seja o mais conhecido. O que é isso, pastor? Esse negócio de acróstico. Você sabe o que é, talvez só não lembre do nome, né? O acróstico é quando a gente pega uma palavra ou algumas letras para formar uma informação ou trazer uma poesia, né? Por exemplo, você pega a palavra Aline, e põe amorosa, A de amorosa, né? L de linda, Y de, não sei do que é. Vocês entenderam, né? E aí vai cada uma delas. O salmista teve a brilhante ideia, e eu gosto sempre de enfatizar isso, irmãos, porque às vezes a gente pode ter uma visão muito experiencial de como Deus deu a escritura aos seus autores, não é? Eu tenho a impressão que às vezes a gente imagina que o autor estava lá e Deus disse, pega aí a caneta e o papel, começa a escrever, né? E não, muitas vezes vem da experiência do próprio autor, do estudo, da capacidade, não é? Do modo como ele se coloca para estudar a palavra, na sua experiência com Deus, etc., né? O autor do Salmo 119, que apesar de haverem algumas sugestões, não sabe-se quem foi que escreveu, era alguém que conhecia muito da língua hebraica, e mais especificamente da poesia hebraica, né? E nem todo aquele que conhece português é bom em poesia, né? Mas era o caso do salmista, que era bom nas duas coisas, né? Então, em 22 blocos diferentes, inclusive, para você ver como isso se estrutura como uma poesia, cada sessão contém 8 versículos, não é? E todos os versículos dessa sessão começam com aquela letra específica. Por exemplo, hoje será o estudo aí de número 17, que corresponde à letra P ou Fê do hebraico, né? A anterior foi a letra Yod, e a próxima é o estudo, né, de número 18. Então, faltam aí aproximadamente 4 estudos para a gente concluir o nosso tempo aí com este salmo. Inclusive, irmãos, e aqui fica um alerta aí, né, uma boa notícia, inclusive para os irmãos que são assíduos aqui no estudo bíblico, em breve eu devo colocar lá no nosso grupo do WhatsApp 2 ou 3 opções que os irmãos terão para escolher qual será o nosso próximo estudo. São opções que eu já tenho em mente, né, mas que eu quero contar aí com a participação dos irmãos nesse sentido, diante de temas que os irmãos se interessem, e aí os irmãos poderão opinar nisso aí lá, tá bom? Provavelmente daqui a um mês, mais ou menos, a gente já esteja numa nova série aqui nos nossos estudos da terça-feira. Hoje, então, especificamente, nós chegamos ao estudo 17, que vai aí do verso 129, e como são 8 versículos, até o verso 136. Então, abra aí sua Bíblia comigo no Salmo 119, do verso 129 até o verso 136. Outra coisa que é importante, irmãos, enfatizar aqui, é que todo o Salmo 119 traz como ênfase o amor à lei do Senhor. Mostrar como a lei do Senhor é perfeita, como ela renova, e como nós temos, ou devemos ter, buscar, a necessidade constante de obedecê-la. Isso experimentando ou colhendo os benefícios de quando nós obedecemos. E permitam-me fazer aqui um outro parêntese antes da gente iniciar. Nós fazemos parte de uma igreja que possui uma doutrina muito firme, muito séria, e que tem se levantado desde o período da Reforma contra
todo e qualquer mérito baseado nas obras. Não é isso? Nós somos uma denominação, talvez no Brasil, com certeza, que mais enfatize uma das doutrinas caríssimas da Reforma Protestante, que é a graça, a salvação pela graça, a bênção pela graça. Mas eu temo, acompanhe comigo meu raciocínio aqui, veja se vocês concordam, eu temo que, de algum modo, por uma incompreensão das demais doutrinas bíblicas, nós acabemos minimizando a importância da obediência à lei, ou seja, do cumprimento das obras. É Deus quem faz? Não tenho dúvida alguma. Ele abençoa com base na sua graça, na sua misericórdia, e não no nosso mérito? Com certeza. Mas são muitos, irmãos, os textos e as passagens que mostram também como Deus abençoa aquele que obedece. Como Deus abençoa aquele que cumpre a lei. Como Deus se agrada daquele que se esforça para fazer o que tem que ser feito. Isso é algo que nem pode receber uma ênfase tão grande ao ponto do homem sentir-se alguma coisa, mas também não pode ser minimizado ao ponto de colocar no mesmo patamar o desobediente e o obediente. Aquele que não cumpre a lei e aquele que cumpre a lei. Aquele que é relaxado com a sua vida espiritual e aquele que é diligente com a sua vida espiritual. Conseguem compreender isso, irmãos? Em vários momentos nós vemos o salmista dizendo, no Salmo 119, dizendo coisas do tipo: Senhor, me abençoas porque eu amo a tua lei. Deus olha para mim porque eu cumpro os teus preceitos. Não é? E eu comentei aqui algumas vezes que isso não é uma barganha do salmista com Deus, mas é uma lembrança, né, dele mesmo e do próprio Deus, para dizer: olha, Senhor, eu tenho aqui me esforçado. Eu tenho me esforçado, né? E a gente vai ver isso também aqui neste bloco de hoje, quando o salmista vai mostrar que um coração, ele deve ser transformado pela palavra de Deus. Um coração transformado pela palavra de Deus. Esse é o tema da nossa exposição de hoje. Em primeiro lugar, irmãos, a mensagem que esse texto nos traz é que o povo de Deus é o povo que reconhece a beleza da palavra e deseja obedecê-la. Para o mundo, irmãos, esse livro é só um conglomerado de ideias de uma religião surgida há muito tempo, há muitos séculos. Para a ciência, de um modo geral, esse livro até tem um respeito maior, como um bom compêndio histórico acerca de um povo, do povo hebreu, do povo judeu. Você sabe que para a consulta acerca de alguns costumes e de alguns relatos históricos do povo hebreu, a Bíblia é usada como fonte, né? Como fonte primária. Isso significa dizer que a ciência, que a história, olha para a Escritura como um livro canônico, como um livro sagrado? Não. No máximo, é um excelente e um bom livro de história. Para nós, não. Para nós, ela também é isso, mas é mais que isso. Para nós, ela é a palavra de Deus. Para nós, ela é a revelação de Deus para nós, do modo como o próprio Deus quer que vivamos, que nos relacionemos com Ele, uns com os outros e neste mundo. Qual é a diferença deste livro e de um outro muito bom livro? São muitas. Dentre elas, o fato deste ser aqui inspirado por Deus. Qual é essa ideia da doutrina da inspiração? A ideia de que é um livro, as palavras que aqui estão partem do próprio Deus, e elas são, sobretudo, inerrantes, inequívocas. Por isso, nós devemos olhar para essa palavra, devemos olhar para essa escritura e nos maravilharmos. É isso que o salmista faz. Veja aí, Salmo, verso 129. Maravilhosos são os teus testemunhos, diz ele. O salmista olha para essa palavra, para essa escritura, para a sua palavra, para a palavra de Deus, e reconhece a maravilha, a beleza dos testemunhos do Senhor, da palavra do Senhor. E ele diz: por isso a minha alma o observa. Por quê? Porque são maravilhosos. E aqui vai mais uma vez esse contraponto do salmista em mostrar para Deus a sua dedicação em observar a palavra, em andar nos caminhos do Senhor, em andar nos testemunhos do Senhor. Mas o texto continua dizendo, no verso 130, que
é a revelação das tuas palavras, esclarece e dá entendimento aos simples. Aqui o salmista coloca a palavra como sendo a nossa fonte para a interpretação de tudo que está ao nosso redor. É por meio da palavra o nosso guia, a nossa bússola, o nosso mapa, o nosso norte, a nossa fonte maior de aconselhamento e de conselhos e de instrução, que nós somos guiados. Diz ele que é essa revelação, não é? O salmista aqui vai usar essa palavra de algo que estava encoberto, né? E foi revelado. E é interessante que o salmista fala isso num tempo, né, onde só existia o Pentateuco, né? Onde só existia o Pentateuco e talvez Isaías incompleto. Deus ainda tinha muito por revelar, né? Por meio da Escritura, até fechasse o cânon, né? Hoje nós temos toda a revelação de Deus. Abre parênteses, né? Toda a revelação de Deus, toda aquela que Ele quis revelar, né? Porque Deus não se revelou totalmente, completamente, né? Há quem acredite, irmãos, e os teólogos escatológicos, né? Que falam, escrevem acerca das coisas que estão por vir, diz que sim, é provável que nós conheçamos bem mais de Deus quando estivermos com Ele face a face, do que revelado nas Escrituras. Mas alguns que sugerem que talvez não totalmente, talvez não completamente. E eu sigo essa linha, porque mesmo com o corpo glorificado, irmãos, mesmo com o corpo transformados, ainda assim nós seremos homens, com certa limitação, não seremos iguais a Deus. Como compreender totalmente quem é Deus? Toda a sua grandeza, toda a sua beleza, todo o seu ser, se diante daquilo que Ele nos revelou na Escritura, já temos todas as limitações que temos, né? Diante de passagens extremamente complexas, diante de coisas que nós lemos e apenas cremos, porque não temos como explicar racionalmente, né? Então, essa é a revelação, portanto, que dá esclarecimento. Esclarecimento a quê? A tudo aquilo que nós precisamos saber. Que vale salientar também que não é absolutamente tudo. O ser humano, né, nessa busca constante por respostas, muitas vezes faz perguntas às quais o próprio Deus, diante de coisas que Deus decidiu não revelar. Inclusive, esse é o motivo pelo qual a ciência, né, e os cientificistas tentam colocar os cristãos, né, e o povo da Bíblia em xeque, né, como se Deus tivesse a obrigação de dar respostas a tudo e para todas as coisas. Não é incomum, irmãos, diante de conversa com irmãos, né, diante de dúvidas que surgem, de assuntos difíceis, eu dizer, olha, rapaz, quanto isso aí, não sei não. Não sei não. Por quê? Porque Deus, irmãos, decidiu simplesmente não dar resposta a tudo ou a todas as coisas. No que se refere, por exemplo, à doutrina da eleição, ou à doutrina da predestinação. Por que Deus decidiu escolher este e não escolher aquele? Por que Deus decidiu chamar este e não chamar aquele? Separar este para o céu e condenar aquele para o inferno? Não tenho a mínima noção. Não tenho a mínima noção. Ele não revelou os detalhes do seu querer. Ele revelou aquilo que nós precisamos saber. Aquilo que nós carecemos saber. E é isso que o salmista quer dizer, que a palavra vem então para esclarecer. A ideia de esclarecer aqui, né? É a ideia de lançar luz sobre algo que está escuro. Sobre algo que está sombrio. Então, a ideia é o seguinte, temas difíceis surgem na sociedade, na cultura, questões às quais nós ficamos a pensar, é só se voltar para a Escritura. A Escritura é a luz, não é? Um dos versos mais conhecidos aqui do Salmo 119, né? É justamente o verso 105, né? Que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é essa a ideia da palavra que vem para trazer luz à escuridão. Então permitam-me já trazer uma aplicação aqui, irmãos. Muitas vezes nos encontramos em situações das nossas vidas as quais não vemos saída nem resposta. Nos encontramos em momentos difíceis, de dilemas pessoais, problemas relacionais, dificuldades financeiras, as quais não vemos resposta nem saída.
nos vemos como na escuridão. É nessas horas, principalmente nessas horas, que a palavra serve como fonte de luz para nós. É por isso que nós devemos lê-la constantemente, buscá-la constantemente, diariamente, porque ela é a nossa fonte. E para isso, irmãos, não é preciso muita coisa, não é preciso grande conhecimento, não é preciso de algo que nós não sejamos capazes de fazer ou de viver. O texto no verso 130 continua dizendo que essa revelação dá esclarecimento e entendimento a quem? Aos simples. Aos simples. A simplicidade aqui é bom enfatizar, né? Porque a gente tem um conceito cultural de simplicidade, né? Principalmente na nossa cultura aqui no nosso país, né? Geralmente a gente diz, fulano tá uma pessoa simples, né? A gente geralmente está falando especificamente que ele não tem recursos financeiros, né? Ele é pobre, né? Aí parece que pobre ficou uma palavra meio politicamente incorreta, aí a gente diz, fulano tá uma pessoa simples, né? Mas a simplicidade, biblicamente falando, tem relação direta com outra palavrinha, que é a humildade. A humildade. Logo, você pode ser alguém muito rico financeiramente e ainda assim ser simples. E o contrário também é verdadeiro, né? Você pode, não tendo cair morto, ser muito pobre, não ter recursos algum e ainda assim ser soberbo, arrogante. A ideia aqui, irmãos, e eu gastei um tempo estudando esse Salmo, esse verso 130, porque talvez seja algo bom a se destacar aqui. A ideia aqui de que Deus se revela por meio da sua palavra, esclarecendo e dando entendimento ao simples, é trazer um alerta para nós, irmãos. Quando nos colocamos numa posição diante de Deus, diante dos homens, como pessoa de arrogância, de soberba, de altivez, sabe aquele espírito de gente que parece que já sabe de tudo e não precisa mais explicar nada, não é? É como se isso servisse de algum sentido de barreira para que possamos aprender, compreender, entender a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a vontade do Senhor para nós, a direção do Senhor para nós. O salmista está aqui dizendo que Deus se revela, se mostra, esclarece, se descortina por meio da sua palavra, dando entendimento. Esse entendimento aqui não tem a ver necessariamente com inteligência, tá? Esse entendimento aqui não tem uma relação direta com esmero e dedicação no estudo, mas trata-se de um entendimento espiritual. Espiritual. É a diferença também que a Escritura faz entre aquilo que a gente chama de inteligência, né, conhecimento, e sabedoria. Trata-se desse conhecimento, sim, teórico, acoplado a essa capacidade de Deus, de abrir os olhos do nosso coração para que possamos entender a vontade do Senhor, por meio da Escritura, por meio da palavra. O povo de Deus reconhece a beleza da sua palavra e deseja obedecê-la, conhecê-la. Por isso, ele diz no verso 131, abro a boca e respiro porque anelo os teus mandamentos. Desejo os teus mandamentos, eu quero a tua lei, obedecer a tua vontade. Há um profundo anseio do salmista aqui em conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Conhecer a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor. Nesse sentido, irmãos, a Escritura nos mostra que nós temos agora algo que o salmista não tinha aqui, porque ainda não havia sido cumprido. Temos Cristo. Temos o seu Espírito que intercede por nós. Temos Ele que é a própria palavra, a fonte de água viva, onde todo entendimento vem dEle, onde tudo se revela por meio dEle, através do seu Espírito, nos capacitando a mudar o nosso coração, a mudar a nossa mente diante do Senhor, anelando cada vez mais e desejando cada vez mais a sua palavra. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra que o povo de Deus reconhece a beleza da palavra e deseja obedecê-la. No verso 131 e 132, vai nos mostrar como o povo de Deus é esse povo que clama pela misericórdia e pela santificação. Diz ele então no verso 132, volta-te para mim
e tem piedade de mim. Ele está aqui clamando, né? Como fez em vários outros momentos. Como costumas fazer aos que amam o teu nome. Eu queria parar nisso aqui. Como costumas fazer aos que amam ao teu nome. Irmãos, não é equívoco algum pensarmos e afirmarmos que Deus abençoa de forma especial aqueles que são seus. É verdade que a doutrina da graça comum, baseada em textos como Deus faz com que o sol nasça sobre justos e injustos, vai apontar que, de um modo geral, Deus abençoa a todos, a todas as pessoas. Já parou para pensar nisso? Tamanha a misericórdia do nosso Deus, Ele abençoa budistas, islâmicos, espíritas, ateus. Todos estes são diariamente abençoados por Deus, quer eles reconheçam, quer não. A chuva que cai não cai só sobre a lavoura do crente, não é verdade? A bênção dos contratos fechados não é só sobre as empresas dos servos de Deus, não é? Então Deus abençoa. A saúde que faz com que a pessoa tenha uma vida toda de saúde e morra, sabe, de idade avançada, isso não acontece apenas com os servos de Deus. Porque Deus, de modo geral, abençoa a todos, por meio da sua graça, da sua misericórdia. Mas existem bênçãos que Deus concede exclusiva e unicamente aos crentes. Aqueles que são verdadeiramente seus filhos, seus servos, aqueles que amam o nome do Senhor. É isso que o salmista está dizendo, olha só. Volta-te para mim e tem piedade de mim, como costumas fazer aos que amam o teu nome. O que o salmista está defendendo aqui é que há uma bênção de piedade, de compaixão maior e especial sobre aqueles que são seus filhos. Veja só, a Bíblia diz que a gente tem que amar a todos, certo? Amem uns aos outros aí é o seu filho, o seu marido, o seu vizinho, o desconhecido e o seu inimigo. Mas você ama o seu filho do mesmo jeito que você ama o seu inimigo? Deveria, né? Deveria, né? Se você tiver de escolher entre abençoar o seu filho, o seu marido, o seu pai, ou um desconhecido, é provável que você priorize aqueles da sua casa, né? Se você tiver de escolher entre estender a mão entre um irmão em Cristo e um ímpio, rapaz, primeiro os da família da fé, não é? Olha só, assim é Deus para conosco. Ele abençoa de modo especial aqueles que são seus filhos, aqueles que são seus servos. E é claro, a gente sabe que é uma bênção especial que recai sobre eles, que é a maior delas, a bênção da salvação, não é? Mas não apenas isso, mas bênçãos constantemente que Deus derrama sobre nós, graça que Deus derrama sobre nós. Olha só, quer ver uma coisa que eu comecei a perguntar? Eu não sei por aqui, mas eu fiquei com a leve impressão, isso é só impressão minha, tá? Não tenho dado nenhum para isso. Mas eu fiquei com a leve impressão do pouco censo que eu mesmo fiz, de que morreu muito mais incrédulo do que crente no Covid-19. Eu encontrava irmãos de outras igrejas, pastores, e perguntava, grupos de pastores, dezenas de pastores, e aí, morreu alguém na sua igreja? Rapaz, aqui não. Aqui não. E morreu alguém na sua igreja? Rapaz, não, aqui não morreu ninguém não. E na sua? Rapaz, aqui morreu um. Rapaz, era raro de modo geral, sabe? Eu não sei por aqui como é que foi esse negócio. E eu não tenho dúvida alguma, irmãos, que Deus protege, abençoa, acolhe de modo especial aqueles que são seus. Tem uma piedade e um amor, uma compaixão especial, né? É o que diz o salmista aqui. Olha, como costumas fazer aos que amam o teu nome, né? E ele está se referindo àqueles que estão firmados na palavra. Então pede ele, no verso 133, firma os meus passos na tua palavra. Irmãos, principalmente aqueles que foram bastante assíduos aqui, acompanharam, né, ou aqui presencialmente, ou pelo nosso canal do YouTube, ou que já leram o Salmo 119. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Quantas vezes você já ouviu o salmista, no Salmo 119, até aqui, o verso 133, pedindo isso aqui: firma os meus passos na tua palavra? Quantas vezes?
Dezenas de vezes, muitas vezes, muitas vezes. Você tem pedido isso a Deus? Isso tem sido uma oração sua constante, diária, insistente. O salmista podia não repetir, né? Já pediu aqui, inclusive, um dos desafios de você estudar o Salmo 19 ou expor, porque ele é de uma certa forma repetitivo. Mas eu lembro sempre que toda repetição na Escritura, toda repetição na Bíblia, ela é intencional. Ela é intencional. E a ideia é inculcar aquela verdade mesmo. A ideia é firmar aquela verdade, é cravá-la no nosso coração. A gente pede insistentemente tanta coisa a Deus, né? Tanta coisa insistentemente a gente pede a Deus, não é? Senhor, me dá um emprego, me dá um esposo, uma esposa, um filho. Converte o coração do meu filho, converte o coração do meu marido, me dá saúde. Tem coisas que a gente não cansa de pedir diariamente, né? Ah, irmãos, como precisamos desejar ardentemente e clamar pela misericórdia de Deus, pela santificação de Deus em nós, para que Ele firme os nossos passos e não permita que nenhuma iniquidade nos domine. A gente viu isso aqui, né? Presente na oração dominical, não é isso? Quando o Senhor Jesus ensinando-nos a orar, naquilo que não é uma reza, né? Mas é um modelo de oração, Ele pede que o Senhor nos livre do mal, nos livre do maligno, nos livre das tentações, nos livre da queda, livre-nos da iniquidade, do pecado. É isso que o salmista está pedindo aqui. Inclusive colocando essas coisas diretamente relacionadas, né, irmãos? Tem gente que quer ser firme diante das iniquidades, para que elas não os dominem, mas está distante da palavra do Senhor, distante da palavra de Deus. Conhece teoricamente, se relaciona com a Escritura religiosamente e não diariamente, de modo disciplinado, contínuo, como uma fonte de água que nós precisamos beber todos os dias. Então pede ele, no Salmo 132, volta-te para mim e tem piedade de mim, como costumas fazer aos que te amam. Firma, Senhor, os meus passos na tua palavra e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Então, o texto continua no verso 134, dizendo, livra-me da opressão. Ele faz esse mesmo pedido, né, no bloco anterior, como nós vimos, da opressão do homem, e assim guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Uma vez mais aqui, né, isso é outra coisa que também se repete muito no Salmo 119, o salmista pedindo que o Senhor ensine a ele, ensine os seus decretos, para que ele possa andar, permanecer ali. O bloco termina com o salmista desabafando, colocando-se diante de Deus em lágrimas. Diz ele no verso 136, torrentes de lágrimas correm dos meus olhos. Ah, mas aqui tem um motivo especial. O salmista já chorou neste salmo pela opressão dos seus inimigos, pelas dificuldades, pelas lutas. Aqui as suas lágrimas têm um motivo específico, uma causa específica. E uma bela pergunta se nós temos chorado por isso, viu, irmãos? Veja só. Torrentes de lágrimas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Porque os homens não guardam a tua lei. O presbítero Gilberto orou pelo nosso país. E a pergunta é, quantas vezes nós, enquanto crentes, nós, enquanto cristãos, oramos e choramos pelo nosso país? Pela iniquidade que impera nesse país, pela roubalheira e desonestidade que impera nesse país, pela promiscuidade que impera nesse país, pela deturpação e destruição da família que impera nesse país. Eu estava olhando dados, irmãos, mostrando, olha só, e aí eu fui pesquisar algumas coisas, né, diante desse simpósio que eu participei da família, dados recentes. Cresce absurdamente o número de divórcios no nosso país e diminui o número de casamentos. Batem recordes o número de adoção de crianças por casais homossexuais. Mulheres cada vez mais
protelam ter filhos e decidem ter somente depois dos 40 anos o primeiro filho, porque priorizam o trabalho. Mais de 50% das mães do nosso país são consideradas mães solo, mães solteiras. Irmãos, é para a gente olhar para um negócio desse e chorar. E chorar, pedir misericórdia a Deus, diante da impiedade que impera no nosso país. E não apenas isso, rogar para que o Senhor nos mantenha firmes para sermos o remanescente fiel. Sermos a boia no meio de um oceano onde todos estão se afogando, sabe? Para que nós sejamos um farol, um luzeiro, para que nós sejamos sal de fato e façamos a diferença. Diante disso, também é motivo de chorarmos e de derramarmos lágrimas, porque em contraste a tudo isso, o número de evangélicos no Brasil só cresce. Daqui uns dias, teoricamente, no papel, nós iremos passar os católicos apostólicos romanos. E sabe o que isso tem significado? Nada. Nada. Porque o que tem crescido é um evangelho barato, frágil, pueril, falso, e que traz escândalo, só escândalo. E a gente tem chorado por isso. O salmista conclui esse bloco dando esse belo testemunho, né? Senhor, torrentes de lágrimas têm caído aqui dos meus olhos, porque eles não têm guardado a tua lei. O problema desse mundo, irmãos, continua sendo o pecado. Continua sendo o pecado. E a solução continua sendo Cristo. Que Ele nos ajude a sermos sal, sermos luz, fazermos a diferença na nossa casa, no nosso lado, no nosso proceder, no nosso pensar e no nosso agir, para que Ele mesmo nos fortaleça e também nos use, né, como instrumentos dele para a conversão, para o chamado daqueles que são dele, que pertencem a Ele, né, que ainda estão neste mundo, que Ele nos desperte para a evangelização, para as missões, para continuarmos proclamando esta verdade da palavra que liberta. Que assim o Senhor nos abençoe e nos instrua para a glória dele mesmo. Vamos ficar de pé e vamos orar? Irmão Cirilo, vem aqui orar por nós. E irmão Cirilo que ore. Depois dessa oração nós estamos despedidos. E aí eu já queria dar um aviso aos irmãos, na verdade dois. O primeiro deles é que na semana que vem, a partir da segunda-feira, nós teremos a nossa semana de oração, irmãos. A semelhança do que fizemos, né, no primeiro semestre, né, isso em fevereiro. A ideia é que a gente inicie agora o segundo semestre já também com essa semana de oração. Amanhã eu já vou pedir ao irmão Daniel para colocar lá no grupo onde cada uma sociedade interna deve ficar, né? Mas deve ficar mais ou menos assim: na segunda o PH, na terça a UPA, na quarta a UMP, na quinta a SAF. No caso da UPA, é a UPA e o CP juntos, né? Como fizemos. Na quinta a SAF e na sexta o conselho. Na sexta, e eu quero desafiar os irmãos que estão aqui já para isso, na sexta nós faremos uma mini vigília. A gente deve começar todos os dias às 7h30 e até umas 8h30, ali 8h40, mas na sexta a gente vai até meia-noite. Amém? Amém. E só vi o irmão Gilberto e Shirley. Vou dar mais uma chance, hein? Olha só, então na sexta-feira, irmãos, a gente vai ter essa mini vigília. Um tempo da gente ir com calma, orar. Mas nós iremos orar, irmãos. Iremos orar, gastar tempo orando. Orar uns pelos outros, orar pela igreja. Acredite o seguinte, nós sairemos daqui meia-noite não tendo orado por um monte de coisa. Porque quando a gente começa a orar, a gente percebe o quanto existe motivo para orarmos, irmãos. Então esteja aqui, se desafie, se programe, se planeje. Principalmente os irmãos que não trabalham no sábado, né? Os irmãos que trabalham no sábado têm que acordar cedo. A gente compreende, mas se você tem essa liberdade, se programe para isso, tá bom? A gente vai arrumar também aqui, já avisa aqui de púlpito, olha só. A gente vai arrumar um cafezinho aqui para a gente acordar, tá bom? Feijoada, misericórdia. A gente vai arrumar um cafezinho aqui, uma bolachinha para um intervalinho ali que a gente deve ter no meio da noite, tá bom? Mas vamos ter esse tempo aqui gostoso, buscando ao Senhor, tá bom? O outro aviso em relação ao nosso jantar dos namorados, certo? Se você
ainda não está inscrito, ainda temos vagas, certo? Então, será no dia 7 de junho, certo? Ainda temos vagas. Aqueles que não se inscreveram ainda, nos procure. Se tiver alguma dificuldade financeira, faça isso também, nos procure. Procure a mim, ou o Jorge, a Shirley, a Aline, tá bom? Dê seu nome, para a gente ter esse tempo também ali com os casais da nossa igreja. Vamos orar então? Pedir ao Senhor que nos abençoe nessa noite. Senhor, estamos, ó Pai, para te agradecer por esses momentos preciosos passados, Senhor, aqui na tua casa, aprendendo da tua palavra, que é viva e eficaz. Queremos te agradecer, Senhor, por esse momento de estudo, que falou profundamente em nossos corações, que possamos sair daqui, Senhor, impactados pela tua palavra, em viver os teus preceitos, ó Deus, e estar falando de ti, Senhor, onde quer que formos, proclamando esse evangelho simples, Senhor, que tu nos ensina a cada dia. Abençoa as nossas vidas, ó Pai, abençoa aqueles que estão ouvindo, Senhor, através da internet, que tu possa estar abençoando cada lar, cada vida. Abençoa todas as famílias que estão aqui, guarda, proteja a cada um, dando-nos uma noite de paz, um sono tranquilo. E um resto de semana na tua presença, Senhor, abençoado por ti. Abençoa o pastor, abençoa a família do pastor. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, te pedimos, te agradecemos. Amém.